Meus irmãos, abra sua Bíblia. Carta que Paulo escreveu aos Efésios. Carta que Paulo escreveu aos Efésios, no seu capítulo de número 2. Quarta-feira passada nós tínhamos a intenção de falar a respeito das funções da alma, das funções do espírito e das funções do corpo. É algo tão simples que eu resolvi não falar hoje, mas como a gente está colocando aquelas ilustrações maravilhosas lá no grupo, então eu já preparei a ilustração que explica direitinho lá quais são as funções da alma, quais são as funções do espírito e quais são as funções do corpo. Então nem vou falar, nem vou citar aqui para os irmãos, mas lá no grupo tá? Então vai ser colocado hoje à noite, eu coloco lá. E também a respeito do que a gente vai falar hoje, vai ser colocado lá também. Eu já preparei a ilustração, já dei um vislumbre aí, tá bom? Esquecemos a lousa, né, Marcelo? Esquecemos a lousa, né? Deus já preparou uma lousa e a gente agora só precisa fazer o tripé para colocar a lousa e os recursos vão nos ajudar aqui. Então, como nós estamos num seminário, irmãos, estamos aprendendo algumas coisas da palavra de Deus, a liturgia do culto é mudada, é alterada um pouco, né? Mas aquilo que eu falo para os irmãos, não seja um crente almático. O que é um crente almático, pastor? É um crente que vive pela alma, tudo que ele faz é pela alma. Se ele adora é pela alma, se ele canta é pela alma, se ele vive é pela alma, pelos sentimentos, pelas emoções, né? E essas coisas não provêm do mais profundo do homem. Nós temos que adorar a Deus conforme a Bíblia diz. Como é que nós temos que adorar o Pai? Em espírito e em... Se não vir do espírito, Deus não recebe. Acredite nisso. E você também não consegue fluir no Evangelho se você é um crente que vive da alma. Então, às vezes a gente coloca algumas coisas nas redes sociais, as pessoas tendem a receber como confronto, mas não é. Nós não enganamos ninguém aqui. Nós não fazemos um culto emocional, nós fazemos um culto racional. É diferente. O que as pessoas querem? Um culto emocional, um pregador que muda a voz e tudo, com um cantor, com aquele negócio, com aquela apoteose. Se não tiver apoteose, Deus não estava na casa, não sentiu arrepio. E chegou o tempo da igreja deixar de ser menina, ser menino, e nós amadurecemos e passamos a servir a Deus com razão e menos com a emoção. Não que não tenha que ter emoção, eu sempre digo, né? Somos crentes pentecostais. Se quiser plantar bananeira, pode plantar bananeira se for no espírito, irmão. A gente aqui não censura a ninguém, a gente não extinguimos o Espírito Santo e nem proibimos, irmãos, falar língua, profetizar, sapatear, pular. Isso é bênção, irmão. Isso é uma coisa que eu não critico, é isso. Vai ter dia que vocês vão se escandalizar aqui, porque eu dou lugar também. Só que nós precisamos fazer isso com raciocínio, com entendimento. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Deus não coloca ninguém em transe e nem te tira o raciocínio quando Ele quer te usar, ou quer mover, ou quer fazer alguma coisa. Mas, infelizmente, isso não está resolvendo. E as pessoas, elas vivem uma apoteose no momento do culto, na liturgia, mas quando saem da igreja, estão perdidas, não sabem o que fazer. Não são crentes na segunda-feira, não conseguem refletir Deus no trabalho, na escola, em casa, na rua, na vila. Por quê? Porque elas vivem só de um momento, vivem só de um tempo, vivem só de uma emoção e não de uma razão. Mas Paulo diz que nós devemos nos apresentar a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto emocional, amém? Não, o nosso culto racional, tá vendo? Qualquer coisa, irmão, que a gente fala, o povo dá amém. Uma vez eu estava na igreja, eu brinquei, eu falei, irmão, quem está triste, diga amém, um monte de gente, amém. Então, justamente por isso, o que é o culto emocional? É isso, irmão, não interessa o que falar lá, eu dou glória. Não estou entendendo nada, mas eu dou glória. Não é assim. Por isso que os outros dizem, teologia esfria. Não, teologia só ensina você a dar glória a Deus na hora certa e com o que é certo, e não com qualquer coisa. Então o nosso culto é racional. Então hoje nós estamos aqui para aprender, quem já sabe, fortalecer mais a respeito dessa doutrina, que é uma das doutrinas mais
incompreendidas da Bíblia Sagrada, que é a doutrina da soteriologia, doutrina da salvação de Deus. Então hoje nós vamos falar um pouco a respeito da diferença entre salvação e reino de Deus, que é o choque teológico, que faz com que muitas igrejas e muitas pessoas preguem que salvação é algo que pode se perder, mesmo crendo que a salvação é eterna. Eles acham que a salvação pode se perder, porque os textos que falam do reino são os argumentos que eles usam para a salvação, e nós precisamos deixar esta confusão toda de lado. Então eu só vou pincelar, porque mais para frente nós vamos tratar mais a respeito do assunto do reino, para que você, crente, saiba de fato a respeito da diferença entre salvação e o reino de Deus. Uma coisa você já precisa saber: o reino não anula o evangelho da salvação, e o evangelho da salvação não anula o evangelho do reino. Não é um outro evangelho, é um mesmo evangelho, só que um ponto para a salvação e um ponto para a recompensa e o ponto para o galardão, e é isso que nós precisamos compreender. E vamos falar também como eu sou salvo, como somos salvos. Achou aí Efésios capítulo 2, verso de número 8 e verso de número 9, que diz assim: pela graça sois salvos, por meio da... Isso não vem de... É um dom, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Hoje está uma benção aí, né? Está uma benção. Glória a Deus. Pois bem, irmãos, antes da gente destrinchar a respeito desses versículos, nós precisamos entender uma coisa. Existe uma diferença entre o evangelho da salvação e o evangelho do reino. É complicado para vocês que têm algum tempo no evangelho hoje ouvir a respeito de que existe o evangelho da salvação e existe o evangelho do reino, porque a vida toda a gente sempre enxergou como sendo uma mesma coisa, sim ou não? Nós sempre enxergamos assim. Para nós, quando se estava falando do evangelho do reino de Deus, ou o evangelho do reino dos céus, era a respeito da salvação. Mas Jesus, irmãos, nunca pregou a salvação. Se você lê os evangelhos, você nunca vai ver Jesus falando a respeito da salvação. Você nunca vai ver Jesus mostrando um plano de salvação. Jesus, pelo contrário, sempre pregou o evangelho do reino. Então Jesus, irmãos, sempre pregou o evangelho do reino. Quando Jesus precisava ir a uma aldeia ou algum lugar na Galileia, que esse local ainda não tinha ouvido o evangelho da salvação, o que ele fazia? Ele mandava discípulos de 2 em 2, anunciando a salvação que viria. Depois ele vinha anunciando o evangelho do reino. A pergunta é: pastor, por que Jesus não pregava a salvação? Porque ele próprio já era a salvação. E ele mesmo disse: quem dá testemunho de si mesmo não é verdadeiro. Então eu não vim falar de mim mesmo, eu vim falar de meu Pai. Eu vim anunciar ao Pai. João Batista, quando começou a pregar, o que ele pregava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Depois que João Batista morreu, a Bíblia diz: desde então Jesus começou a pregar o evangelho do reino, anunciando: arrependei-vos, o reino de Deus é chegado a vós, é vindo a vós. Então a gente precisa reler a Bíblia novamente, fazer novamente a leitura dos textos, para a gente compreender, porque aonde que está o problema nisso?
Quando você enxerga tudo sendo uma coisa só, você não consegue desvendar os códigos, os mistérios que há dentro do reino de Deus, e você passa a viver um evangelho de salvação que na verdade é mais uma má notícia do que uma boa notícia, porque o evangelho da salvação é uma boa nova, sim ou não? Sim. O que é uma boa nova? Uma boa notícia, uma boa informação. Agora, que informação boa é essa? Os irmãos, pense comigo e respondam. É uma boa notícia Deus dizer para você: olha, eu estou te dando um presente, mas se você não fizer por onde, eu pego o presente e eu tomo de volta. Não é boa notícia. Você acabou de receber um presente do neném, aí já pensou a irmã chegar e falar assim: ah não, me dá esse presente de volta. Como é que você não ia ficar? A gente tem mania de achar que Deus age e pensa como nós. Talvez nós seres humanos somos assim. Nós presenteamos alguém, aí se a pessoa nos decepciona, dá vontade de a gente tomar o presente de volta. Mas Deus não é assim não, irmão. Por isso que a salvação de Deus já está falando. Nós falamos quarta-feira passada um pouco. Por isso que a salvação de Deus, ele já fez questão de dizer que ela é eterna. E aí nós fizemos uma pergunta: se é eterna, dura até quando? Para sempre. Ou é até quando eu errar? Ou é até quando eu cometer o próximo pecado? Não. Então nós vamos observar que quando nós falamos do evangelho da salvação, nós observamos que até a forma de se receber esse evangelho é totalmente diferente de se receber o evangelho do reino. Aí alguma pessoa pode dizer: mas nós não temos que tomar cuidado, pastor, porque Paulo diz que nós, ainda que um anjo do céu desça e prega um outro evangelho, que não seja esse evangelho que eu estou pregando, seja maldito, seja anátema. Mas nós não estamos pregando um outro evangelho, ele sempre esteve aí. É eu e você que não enxergou. Quando Paulo diz pregar um outro evangelho, ele estava querendo dizer pregar um outro Cristo, pregar um outro caminho, pregar uma outra cruz, pregar um outro sacrifício, lançar um outro fundamento em cima de um fundamento que já foi lançado, e esse nós não podemos mais fazer. Nós só estamos construindo em cima de um fundamento que já existe, e o fundamento é Cristo. Isso ninguém pode anular. Só nós precisamos entender sobre o evangelho do reino e o evangelho da salvação, é que Deus nos chamou para a salvação, mas não só na intenção de nos salvar, mas na intenção de que nós possamos viver e nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para te oferecer. Porque como é que Deus vai recompensar uma coisa que você não fez nada para receber? E a salvação você não fez nada para receber. Então existem muitos pontos mais profundos que nós podemos entrar, que gastariam muito mais tempo para a gente falar, e que quando nós chegarmos mesmo no ponto de falar só a respeito do evangelho do reino, você vai entender com muita mais clareza ainda do que hoje o que é. Mas a gente quer pincelar só um ponto, né? Vamos aqui dizer como é que a gente recebe a salvação. Não é pela graça? Nós recebemos a salvação pela graça. Por meio do quê? Por meio da fé. Ou seja, mediante a fé, somos agraciados por Deus com um dom, um presente, que é a graça de Deus, favor imerecido, Deus nos dando aquilo que nós merecemos. Pastor, o que é graça? Graça é tudo dado em troca de nada por alguém que nada merece. Tudo dado em troca de nada por alguém que nada merece. E isso foi feito mediante a uma eleição, mediante a uma escolha divina. Na sua presciência, Deus ali antecipadamente nos conheceu, e com base naquilo que Ele nos já conheceu, a Bíblia diz que Ele nos elegeu, fez uma escolha com base naquilo que Ele conheceu. Não é uma escolha aleatória, como eu já disse, né, em parte de alguns irmãos presbiterianos que acredita na salvação e na condenação fatalística, que é aquela que, independente do que a pessoa fizer, Deus já escolheu alguém que vai para o inferno e alguém que vai para o céu.
Não importa, a pessoa pode até crer, vir para a igreja, mas independente do que ela fizer, ela vai ser perdida. Então eu não acredito num Deus, embora Ele tenha poder para fazer o que Ele quiser. Paulo diz que Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, e Ele manifesta juízo quem Ele quiser. Mas eu não creio num Deus que criou um ser humano e disse: você vai nascer, vai crescer, vai morrer e vai para o inferno. Então a oportunidade Deus dá a todos de conhecer, mas Ele já sabe quem é que vai responder a esta salvação. Então a salvação é pela graça por meio da fé, mediante uma escolha do mundo, uma escolha divina, e essa escolha foi feita antes da fundação do mundo. Leia aí Efésios capítulo 1, versículo 4, Renato. Efésios capítulo 1, versículo 4. Vamos ver quando é que Deus escolheu eu e você. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha aí quando é que Deus nos escolheu. Você é mais velho do que você imagina. Você pensa que você tem só essa idade aí? Tem não, filho. Deus já te escolheu antes da fundação do mundo. Então não fica com medo de revelar a sua idade não, que você é bem mais velho do que você imagina. Olha só, irmão, antes que o mundo fosse formado, Deus já nos elegeu, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Agora olha a diferença do reino. Como é que o reino é conquistado? É pela graça o reino? Não, o reino já é pelo mérito, totalmente contrário à salvação. O reino já é pelo mérito. Através do que? Da fé? Não, através da prática das boas obras. E outra coisa, na salvação nós já fomos escolhidos antes da fundação do mundo para o reino. Por mais que seja por mérito, através das boas obras, nós ainda somos candidatos, que podemos reinar ou não. Isso vai depender da resposta que você dá. Hoje você pode viver como um crente que vai reinar, amanhã você pode estar vivendo como um crente derrotado. Hoje você pode estar sendo um crente vencedor, mas amanhã você escorrega e está vivendo como um crente derrotado. Vai depender da resposta que você dá, porque é mérito na prática das boas obras, e você ainda é um candidato ao reino. Então é possível reinar, mas é possível que você não reine. Quando você associa isso com a salvação, é aí onde é que os irmãos falam: ó, salvação se perde. Se Jesus voltar, se não tiver cometendo um pecadinho, não tiver com a vida direitinho, você vai ficar. E esse vai ficar deles, vai para o inferno. Deus te salvou, te tornou filho, fez um esforço absurdo, Deus se humanizar na pessoa de Jesus, para te salvar, para no final lançar você no inferno. É assim que as pessoas vivem, e é assim que as pessoas pregam, porque não tem conhecimento. Mas olha o que diz lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 26. Isso. Apocalipse 2, verso 26. Se tiver uma caneta, vai riscando aí na Bíblia aí. Pode ler. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Olha aí, mas somente ao que? Vencer. Eu lhe darei poder sobre as nações. Está falando de reino, não está falando de salvação, porque salvação eu não tenho que vencer, salvação eu tenho que receber, salvação eu tenho que crer. Eu não tenho que vencer para ser salvo, eu tenho que vencer para reinar. Eu não tenho que vencer para mim ser salvo. Quem venceu? Jesus. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu as trevas, ele venceu tudo, irmão. Ele declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Irmão, uma coisa que a gente precisa entender: Jesus não gritou na cruz: eu fiz a minha parte, agora vocês fazem a de vocês. Foi isso que ele falou lá?
Ele disse assim: está consumado. Em outras palavras, Jesus disse assim: o que tinha que fazer eu já fiz, está feito, acabou, está feito. Toda tentativa, irmão, de acrescentar algo à salvação é anular a graça de Deus. Toda tentativa de se obter a salvação é anular a graça de Deus. Eu sou salvo, mas eu tenho que ser salvo e ser dizimista. Não, eu sou salvo, mas eu tenho que ser salvo e guardar o sábado. Não, eu sou salvo, mas você tem que ser salvo e tem que fazer isso aqui. Não, você é salvo pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora, não é porque nós somos salvos que nós não vamos viver a altura da salvação. Tem o reino, tem a recompensa, tem aquilo que Deus vai nos oferecer por mérito, baseado na resposta que nós demos à altura daquilo que Ele fez por nós. Outra coisa, a salvação é pela fé. Então, para ser salvo, precisa crer. Não basta só receber, você precisa crer. Romanos 10, 13. E aí? Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí, todo aquele que invocar, só invoca o nome de alguém se você acredita que esse pode fazer alguma coisa por você, sim ou não? Então você precisa crer, é pela fé, então você basta crer, e se você crer, você vai clamar, você vai invocar o nome do Senhor. Agora, olha o reino, que é pelas obras. O reino você não precisa crer, porque o reino não exige crença, o reino exige feito. Você tem que ter os seus feitos. Então o reino não tem que crer, reino é fazer. Reino é a parte da prática do evangelho. A salvação eu preciso crer, o reino eu tenho que fazer. Olha o que Jesus disse, não para a multidão, Jesus disse para os discípulos, não para a multidão: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A igreja diz que Deus está dizendo isso para todos, mas o texto diz que Deus está dizendo isso para os discípulos, porque você pode ser salvo, mas tem crente salvo sem cruz. Tem crente salvo, irmão, que vai ser salvo, mas não segue a Jesus. Então, para viver o evangelho do reino, você tem que renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Aí eu te pergunto, para onde Jesus foi? Para a cruz, irmão, para a morte. Então o que é o evangelho do reino? Negar a si mesmo, tomar a cruz e morrer. É por isso que ele continua o versículo dizendo assim, quem quiser ganhar a sua vida, vai perder, mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai ganhar, vai achar, vai ganhar. Ou seja, irmão, quem perde a vida agora, essa vida agora que nós estamos vivendo, vai ganhar ela no reino. Mas quem quiser ganhar a vida aqui, não vai perder o reino. Aí eu te pergunto, você quer agora ou quer depois? Renato? Esse é o grande problema. O que as pessoas querem hoje? As pessoas querem enriquecer hoje a qualquer custo. As pessoas querem conquistar hoje a qualquer custo. As pessoas querem ser felizes hoje a qualquer custo. E acredite, irmão, Deus não quer ver você feliz. Deus quer ver você salvo. Deus quer ver você reinando. Pastor, então Deus não está preocupado com a minha felicidade? Agora não. Não existe felicidade fora dele. Que felicidade é essa? Que você não está seguindo a ele. Então o diabo quer ver você mais feliz agora do que o próprio Deus. Você acredita nisso? A gente precisa parar, irmão, e para pensar essas coisas. Quem quer ver você feliz é o diabo. Porque o dia que você fala, estou feliz com a vida que eu estou levando, oh, que vida abençoada, o diabo está, é isso que eu quero, que você fique na zona de conforto, deite na rede, sombra água fresca, tomando água de coco, porque ele sabe muito bem que se você perder, se você ganhar essa vida aqui, você vai perder aquela vida lá.
que está reservada para aqueles que se esforçaram, para aqueles que se dedicaram, para aqueles que se abdicaram. Eu não estou aqui pregando masoquismo, não estou aqui pregando, né, que nós temos que ser pobres, né, que pobreza é sinal de espiritualidade. Não, não é isso, irmão. Mas a Bíblia diz que os que querem ser ricos caem em grande laço de tentação. Riqueza é dom de Deus, não é para todo mundo. Se Deus te chamou para ser rico, irmão, Deus vai com certeza dar a você a mesma graça que dá um dom para alguém pregar, cantar, profetizar, ser útil no reino. Mas quando Deus não te chamou para isso, não adianta. Quanto mais você tentar, quanto mais você quiser, quanto mais você buscar, menos você vai ter da vida que Deus tem reservada para você na eternidade, no reino. O que o diabo quer, irmãos, é que você troque o eterno pelo temporário. Pelo temporário. Desfruta do que é temporário e perca o que é eterno. Por isso que eu repito o que Paulo diz, falei quarta-feira: se nós esperamos a Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós falamos na quarta-feira, o rico acumula riqueza para vir para a nossa mão. E no reino, irmão, você acha que esses poderosos vão mandar na terra? Quem é que vai mandar na terra? Os vencedores, filho. Quem é que vai tomar a riqueza deles? Nós. Quem é que vai conquistar as terras que hoje são deles? Nós. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento era a sombra das coisas que iam de acontecer, sim ou não? E as conquistas de Israel nas terras? E por que Deus mandava aquele povo tomar a riqueza, pegar o ouro, pegar os despojos? Já era Deus mostrando o vislumbre da realidade do que vai acontecer. Quando isso literalmente também vai acontecer na era da igreja? No milênio, irmão. É que você não acredita nisso. Eu sei que ninguém nunca ensinou você e falou essas coisas para você. Mas antes do novo céu e da nova terra, quem vai mandar nessa terra é os vencedores. Somos nós que vamos andar nos melhores carros, morar nas melhores casas, ter os melhores mansões, os melhores dinheiros, as melhores condições, comer as melhores comidas, irmão. Quem vai mandar somos nós. Esse é o evangelho do reino, que muita gente não acredita. Muita gente está aí, a igreja está esperando a trombeta tocar e Jesus vir e ele morar no céu. Nem no céu nós vamos morar, irmão. O versículo que o pastor leu fala isso de forma clara. Nem no céu nós vamos morar. Pastor, eu estava crente que eu ia morar no céu. Vai não, filho. Deus está vindo morar com a gente, nós vai fazer o que lá? A gente achava que nós saíamos daqui. Alguns subirão ao céu, se assentarão no trono do Filho, participarão das festas da boda do Cordeiro, terão esse prazer, mas a grande maioria dos cristãos nunca vai chegar lá, filho. Nunca vai chegar lá. Aquela música do Lázaro lá, né? Tinha que ser assim, né? Ainda bem que eu vou morar na terra. Não, os vencedores, irmão, terão habitação no céu. Mas a morada é aqui, irmão. A morada é aqui. A morada sempre foi. O pastor falou, e o versículo seguinte: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Olha o detalhe: e com vara de ferro as regerá, com vara de ferro, e serão quebradas como vasos no oleiro, como também recebi de meu Pai. Ou seja, não vai ter conversinha fiada não, irmão. Do jeito que eles fazem com a gente hoje, que o governo é pela força. O que eles determinam no Congresso, a gente tem que cumprir, pela força. No dia que a igreja governar, vai ser assim também. Não vai ter essa de ninguém falar que, não vamos fazer isso. E se não fizer, não vai ter chuva, não vai ter bênção na terra. A gente vai ter governo sobre a bênção de toda a terra. Só vai ser abençoado quem cumpriu o que for proposto. Quem não cumprir... Quem reclamou da ditadura, irmão, no reino de Cristo a ditadura vai ser fichinha. Porque a gente pensa assim que Jesus vai reinar com justiça, irmão. Será justo, plenamente justo. Jesus não será injusto, mas é como a Bíblia diz, vara de ferro, vai reger as nações. Então nós é que vamos literalmente mandar nessa terra, os crentes vencedores. Mas os crentes derrotados, nós vamos falar isso mais para frente no seminário. Nós vamos falar da disciplina. Porque é muito bom ser salvo e saber que não perde a salvação. Mas se você não dá uma resposta à altura do que Deus fez por você, Deus vai cobrar de você. Porque a recompensa é pelo que você fez de bom, mas também é pelo que você fez de ruim. É pelo que você fez e por aquilo que você também deixou de fazer.
O meu galardão, diz o texto, está comigo para dar a cada um segundo ou de acordo com as suas obras. E aí nós vamos tratar do tribunal de Cristo e vamos ver lá, porque todo mundo fala, todo mundo vai ser galardoado. Aí aprendemos na igreja que é um chapeuzinho dourado na cabeça, e que cada vez que a gente ganha uma alma, uma pedrinha colocada lá na nossa coroa. Vai nessa que é um chapeuzinho dourado. Coroa fala de reino, fala de governo, fala de uma posição no reino, a qual o Senhor Deus vai colocar para comandar. Pode ser que seja lá onde você mora, pode ser a rua que você mora, pode ser a vila que você mora, o bairro que você mora. Vai depender de quanto você compreende o reino, de quanto você acessa o reino e de quanto você já está vivendo o reino aqui. Isso que vai depender. Mas acredite, irmão, tem crente que vai governar um bairro inteiro, porque ele correspondeu à altura do evangelho do reino. Amém, irmão? Então o evangelho do reino não é crer, é fazer. Não exige o evangelho do reino você crer. Você crendo ou não crendo, para Deus pouco importa. Deus quer que você tenha atitude em fazer alguma coisa. O evangelho do reino é a parte da prática da vida cristã. Outra coisa, salvação, a Bíblia diz que ela é um dom. O que é um dom? Irmãos, responda aí, irmão, não tem medo de errar não. O que é um dom? Presente. A palavra dom significa presente. Nós lemos lá, Efésios capítulo 2, versículo 8. Só que o reino não é presente, o reino é galardão, é recompensa, é diferente, totalmente diferente. Uma coisa é você fazer por onde você ser recompensado, outra coisa é eu te dar um presente. Nem sempre você mereceu, mas você recebeu, sim ou não? Presente é assim, você não dá porque a pessoa merece, você dá porque você tem generosidade a dar. E independente se ela merece ou deixa de merecer, já está falando, é presente. Se é por mérito, não é presente, é por galardão, é justamente por recompensa. Salvação é algo que nós podemos estar seguros, porque nós somos justificados, declarados justos pelo sangue de Jesus, como diz lá em João capítulo 6, verso de número 37, correr um pouquinho aqui por causa do tempo. Já o reino não, nós podemos ser lançados fora, porque vamos ser julgados pelas nossas obras. Salvação, Jesus foi julgado por nós, no reino nós seremos julgados. Pastor, mas eu não sabia que nós não ia passar pelo julgamento. Não diz que não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus? Não há condenação com relação à salvação, mas com relação ao reino, você vai ser julgado. E se você for encontrado culpado ali ou em falta, você vai ser lançado fora do reino. E aí a Bíblia diz trevas exteriores, ou seja, vai ficar fora do reino, não vai reinar com Jesus, irmão, não vai reinar com Cristo. Se você ler as cartas às igrejas da Ásia do Apocalipse, lá está dizendo o quê? Ao que vencer. Então não é para todo mundo, é somente ao que vencer, o que viveu uma vida de vitória, que viveu uma vida de triunfo sobre o mundo, sobre a carne, sobre o pecado. É totalmente ao contrário do que é a salvação. Na salvação não, você está seguro em Deus, você foi declarado justo, você é justificado, o sacrifício que ele fez é eterno e único, está feito, você está seguro, você não precisa ficar andando com medo, você não precisa ficar amedrontado pelas igrejas, os pastores terroristas que vivem pregando uma salvação terrorista, aonde Deus te salvou, mas se você não quiser por onde, ele desiste de te salvar e joga você no inferno. Não existe isso, irmão. Deus não brinca de salvação, ele veio para executar a salvação, justamente porque o homem não tinha condição de fazer nada para ser salvo. Porque se nós tivéssemos condição de fazer alguma coisa para ser salvo, era só ele dizer qual era a condição para a gente fazer, e a gente tivesse condição, faria, e não precisava mandar Jesus, irmão. Já mandou Jesus justamente por isso, porque nós não temos condições de fazer por nós mesmos. Mas o reino, nós podemos ser lançados fora. Salvação, quem não crê será condenado. João 3,18 diz: quem não crê
já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Só que o reino, irmãos, filhos imaturos não serão condenados, mas serão disciplinados, sofrerão a punição. Alguns vão sofrer até mesmo o dano, e não a segunda, mas o dano da segunda morte. Sabe o que é isso, irmão? Uma dor intensa, um sofrimento tão intenso, comparado com aquele sofrimento daqueles que realmente vão para o inferno. De tão rebelde que o crente foi, de tão rebelde que o Filho de Deus foi, vai sofrer uma dor, um sofrimento comparado com aqueles que vão para o inferno. A Bíblia chama de dano da segunda morte, não a segunda morte. A segunda morte, sim, é condenação, mas o dano da segunda morte significa dizer a mesma intensidade de dor e de sofrimento que alguém vai ter quando for para o inferno. Alguns filhos de Deus da igreja rebeldes vão receber.